Peixes, o sonhador enigmático do zodíaco, move-se ao ritmo do próprio coração. Tentar controlar um pisciano é como tentar agarrar água com as mãos, escorregadio, fugaz e impossível. Hoje você descobrirá 20 razões pelas quais ninguém consegue realmente controlar um pisciano. Algumas delas podem surpreendê-lo, mas uma em particular provavelmente o deixará completamente indiferente. O número 7 é especialmente inesperado. Seja você pisciano ou simplesmente curioso, esta lista revela o espírito indomável por trás deste signo mágico. Pronto para mergulhar de cabeça? Antes de começarmos, sinta-se à vontade para compartilhar seu signo e data de nascimento nos comentários, eu realmente gosto de lê-los. Vamos começar. Número 20. Eles vivem em seu próprio mundo. Peixes não está ancorado ao mundo que todos os outros veem. Eles existem em um reino emocional e espiritual profundo, exclusivamente seu. Enquanto outros buscam estrutura, regras e previsibilidade, Peixes desliza livremente pela imaginação e intuição. Seu mundo interior é tão vasto e poderoso que o controle externo mal o afeta. Você pode tentar impor expectativas ou limites, mas Peixes não resistirá diretamente. Simplesmente se deixará levar. Não precisa lutar para se manter livre, segue seu próprio fluxo. Isso os torna extremamente difíceis de controlar. Quando a realidade se torna dura ou rígida, Peixe se refugia em seu universo pessoal, onde emoções, sonhos e energia guiam cada passo. Você não pode controlar alguém que não está jogando o mesmo jogo. Peixes não busca dominação ou rebeldia, simplesmente se move em um ritmo diferente. Seu mundo pode parecer distante ou difícil de compreender, mas isso lhes permite permanecer intocados pela pressão. É por isso que ninguém pode realmente controlar um pisciano. Eles já estão em outro lugar, vivendo segundo regras que só eles podem sentir. Sua liberdade não é barulhenta ou dramática, é silenciosa, gentil e completamente inabalável. Número 19. Eles percebem as verdadeiras intenções instantaneamente. Você não pode realmente mentir para um pisciano. Eles podem sorrir, acenar com a cabeça ou permanecer em silêncio, mas internamente já sabem a verdade. Peixes possuem um poderoso radar emocional que detecta intenções antes mesmo das palavras serem ditas. Não se trata de lógica ou provas, é pura intuição. Eles sentem quando algo está errado, quando algo está escondido ou quando a manipulação começa a surgir. E assim que percebem, se retiram silenciosamente. Peixes raramente confrontam ou discutem, simplesmente desaparecem. Isso os torna incrivelmente difíceis de manipular ou controlar. Eles não precisam de provas para se proteger. Confiam em sua intuição. Se alguém tenta dominá-los através da culpa, do charme ou da pressão, Peixes percebe imediatamente. Sua bússola interna os alerta muito antes que a maioria das pessoas sequer note um problema. Essa inteligência emocional os ajuda a evitar aqueles que querem limitar sua liberdade ou usá-los para fins egoístas. É quase sobrenatural a rapidez com que percebem o perigo e mudam de direção. Peixes pode parecer gentil, mas não confunda gentileza com ingenuidade. Sua intuição é um de seus escudos mais fortes e uma das principais razões pelas quais ninguém consegue realmente controlá-los. Número 18. Eles não seguem a lógica convencional. Peixes é guiado por emoções, energia e sonhos, não pela lógica. Enquanto outros se apoiam em estrutura, fatos e previsibilidade, Peixes navega pela vida através da intuição e dos sentimentos. É isso que os torna tão imprevisíveis. Podem dizer sim hoje e não amanhã, não por indecisão, mas porque pressentiram uma mudança energética que outros não conseguiram perceber. Tentar controlar um pisciano pela razão ou por regras geralmente é contraproducente, porque eles não enxergam a vida da mesma maneira. Seu caminho não pode ser traçado apenas com lógica. Eles seguem sinais, sentimentos e nuances emocionais sutis. Para muitos, isso faz com que Peixes pareça misterioso ou caótico, mas para eles, é completamente natural. Eles confiam no invisível e acreditam em forças inexplicáveis.
Isso os torna espiritualmente sintonizados e profundamente criativos, porém quase impossíveis de prever ou confinar. Você não pode enquadrá-los em uma estrutura baseada puramente na razão. Peixes vivem no meio termo, o intuitivo, o emocional, o simbólico. E quando alguém tenta controlá-los usando a lógica, Peixe simplesmente se afasta ileso. O caminho deles não é reto, mas é inteiramente deles. Acha que abordamos tudo? Nem de longe. Número 17. Eles anseiam por liberdade emocional. Peixes não apenas deseja liberdade emocional, precisa dela. Suas emoções são vastas, fluidas e em constante mudança, e eles precisam ser livres para senti-las sem julgamento ou restrição. Tentar controlar como um pisciano sente ou expressa emoções é como tentar conter o oceano. Nunca funciona. Qualquer tentativa de rotular, suprimir ou restringir seus sentimentos cria um pânico silencioso dentro deles. Eles podem não verbalizar, mas começam a se retrair. O controle emocional por meio de críticas, vergonha ou pressão sutil faz com que Peixe se sinta inseguro e incompreendido. É quando eles se fecham ou se afastam. O que os torna únicos é sua abertura a todo o espectro emocional, da alegria à tristeza, ao deslumbramento. Essa abertura permite uma conexão profunda, mas apenas quando se sentem livres, resistem ao confinamento emocional com a mesma ferocidade com que outros resistem a gaiolas físicas. Sua sensibilidade não é fraqueza, é uma linguagem complexa que só flui em liberdade. É por isso que ninguém consegue controlar verdadeiramente um pisciano. No momento em que sentem o confinamento emocional, escapam, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente, mas sempre completamente. Seu coração foi feito para se mover livremente, e eles protegem essa liberdade a todo custo. Número 16. Desaparecem sem aviso. Uma das características mais misteriosas de Peixes é sua capacidade de desaparecer silenciosamente, graciosamente e sem explicações. Quando algo ou alguém deixa de estar alinhado com sua energia, Peixes nem sempre discute ou briga, simplesmente vai embora. Esse desaparecimento nem sempre é físico. Muitas vezes eles se recolhem emocional ou mentalmente muito antes de desaparecerem fisicamente. Podem até sorrir e acenar com a cabeça, mas internamente já se foram. Se sentem esgotados, confinados ou desrespeitados, Peixes não precisa de confronto, mergulha no silêncio. Essa capacidade de desaparecer sem alarde os torna extremamente difíceis de controlar. Você não verá sua partida chegar. Num instante parecem totalmente presentes e no seguinte somem física ou emocionalmente. Peixe sabe quando algo está errado, e em vez de se forçar a se adaptar, escolhe a paz. Não anuncia nada nem busca vingança, simplesmente desaparece. Essa partida silenciosa é uma poderosa forma de autoproteção. Deixa os manipuladores confusos e os controladores impotentes. Você não pode controlar alguém que não fica tempo suficiente para ser pego. Peixes desaparece não por fraqueza, mas porque sabe que sua energia é sagrada e não a desperdiçará onde não for valorizada. Número 15. Eles não são apegados a bens materiais. Peixes não se sente profundamente atraído pelo mundo material. Não persegue posses, status ou sucesso superficial. Sua realidade existe além do que pode ser visto ou tocado. Esse desapego torna Peixes incrivelmente difícil de controlar por meios materiais. Você não pode comprar sua lealdade nem prendê-los com luxo, porque seus valores são mais profundos. Peixes valoriza mais experiências, emoções e laços espirituais do que dinheiro ou bens materiais. Enquanto outros se concentram na acumulação, Peixe se interessa mais pela libertação e pela exploração de reinos invisíveis. Isso não significa que rejeitem o conforto, significa que encontram riqueza na simplicidade e significado além da superfície. Tentar influenciar Peixes com presentes ou status não funcionará. Sua liberdade está enraizada na capacidade de viver com leveza, além do domínio das posses. Essa característica rara permite que permaneçam fiéis a si mesmos e resistam ao controle externo de uma maneira singularmente bela. Número 14.
São mestres do desapego silencioso. Peixes têm uma maneira de parecer presente enquanto sua mente e espírito já estão em outro lugar. Podem estar fisicamente com você, respondendo e acenando com a cabeça, mas internamente estão à deriva em outro universo. Esse desapego silencioso é tanto um hábito quanto um mecanismo de defesa. Protege sua energia da negatividade ou do controle sem confronto. Não anunciam sua distância, simplesmente se tornam menos acessíveis. Isso torna peixes esquivo e difícil de conquistar. Você não pode controlar alguém que não está totalmente presente, mesmo quando parece estar. Sua presença flui entre realidades e espaços emocionais. Em vez de discutir quando se sente encurralado, peixe se recolhe em seu interior. É uma rebeldia gentil que mantém seu espírito seguro. Para aqueles que tentam controlá-los, essa distância silenciosa é confusa e frustrante. Mas para peixes, é liberdade sem drama. Eles estão presentes por escolha e distantes por necessidade, tornando o controle quase impossível. Número 13. Eles se contradizem de propósito. Peixe se sente confortável vivendo com contradições e mudando de ideia sem culpa. Eles entendem que a vida é fluida e está em constante evolução. Consistência não é um requisito para eles. Se seus sentimentos mudam, eles se adaptam, mesmo que isso contradiga o que disseram ontem. Essa flexibilidade confunde muitos, mas liberta peixes. Eles não precisam se justificar porque entendem o fluxo. Isso os torna difíceis de controlar ou definir. Tentar prendê-los em caixas de certo ou errado é contraproducente. Peixe simplesmente flui ao redor das expectativas e muda de direção quando sente que é o certo. Essas contradições não são fraqueza, são expressões de crescimento e liberdade. Ao abraçar o paradoxo, Peixes protege sua independência e imprevisibilidade. Essa capacidade de mudança sem pedir desculpas é uma de suas defesas mais poderosas contra o controle, e só melhora. Número 12. Eles quebram regras com delicadeza. Peixes não se rebela ruidosamente. Quebram regras silenciosamente e suavemente, quase como se as ignorassem sem confronto. Essa resistência sutil os torna difíceis de controlar porque não lutam de frente. Simplesmente não se conformam quando algo parece errado ou restritivo. Peixes pode parecer seguir as normas superficialmente, enquanto as transgride em particular. Sua quebra de regras não é caótica, trata-se de preservar a paz e a individualidade. Essa calma rebeldia à ordem confunde aqueles que buscam segurança. Peixes evita conflitos, mas se recusa a ser enclausurado. Mantém o controle sobre a própria vida por meio de uma autonomia tranquila. Essa rebeldia gentil protege sua liberdade sem chamar atenção. Peixes transita pelos sistemas em seus próprios termos com graça e sutileza. Número 11. Eles se reinventam constantemente. Peixes é um metamorfo, sempre evoluindo, crescendo e se transformando. Essa reinvenção constante os torna impossíveis de controlar, pois nem mesmo eles sabem exatamente o que vem a seguir. Eles se desfazem de versões antigas de si mesmos com facilidade, adaptando-se a novas emoções, interesses e experiências. Essa identidade fluida os torna misteriosos e imprevisíveis. Não se pode defini-los em um único molde, pois estão sempre em movimento. Mudanças repentinas de atitude, prioridades ou estilos são naturais para eles. Essa liberdade de rótulos fixos mantém Peixes indomável. Seu poder reside em recomeçar sem medo. Ninguém pode possuir um pisciano, porque eles não pertencem a uma única versão de si mesmos. Reinventar-se não é sobreviver, é como eles prosperam. Número 10. Eles são guiados por algo maior. Peixe segue uma força interna que parece misteriosa e profundamente sentida. Nem sempre é lógica ou visível, mas os guia com certeza. Pode ser intuição, fé ou propósito. Peixes confia nessa energia invisível mais do que em opiniões ou regras externas. Ela os conduz até mesmo em meio ao caos. Essa orientação interna dificulta o controle, porque Peixes não segue expectativas, segue a verdade. Essa força silenciosa molda suas escolhas. Outros podem não entendê-la porque não se baseia em planos ou fatos.
Peixe se move como se fosse puxado por uma corrente oculta, confiando que ela os levará exatamente aonde devem estar. Essa conexão protege sua liberdade e fortalece sua determinação. Sua fé no invisível é uma de suas características mais poderosas. Número 9. Eles não têm medo de dizer não. Peixe se protege, até mesmo com um sorriso gentil. Eles têm limites firmes e sabem quando dizer não. Essa habilidade é essencial para sua independência. Embora possam parecer complacentes, são internamente fortes. A recusa deles não vem da raiva, mas do amor próprio. Peixe sabe que concordar constantemente os esgota. Por isso, mesmo quando gentis, eles se mantêm firmes. Isso dificulta a manipulação, pois não permitem que a culpa ou a pressão ditem suas escolhas. Eles dizem não com elegância, mantendo relacionamentos saudáveis e liberdade. Sua força silenciosa muitas vezes surpreende aqueles que o subestimam. Surpreso? Espere só. Número 8. Eles se conectam com quem querem, não com quem deveriam. Peixes ignora hierarquias sociais em relacionamentos. Buscam conexões profundas, não obrigações. Seguem a intuição ao escolher com quem se conectar? Independentemente de status ou expectativa. Essa independência os torna difíceis de controlar socialmente. Formam círculos baseados em ressonância, não em regras. Essa conexão seletiva protege sua liberdade e reflete sua profundidade emocional. Número 7. Eles mudam o roteiro sem aviso prévio. Os planos com peixes muitas vezes vêm com surpresas. Eles naturalmente reescrevem as expectativas quando a intuição os guia. Peixes não se prendem a horários rígidos, eles fluem. Ideias mudam, direções se alteram e a vida se torna espontânea. Essa imprevisibilidade torna o controle quase impossível. Sua flexibilidade traz criatividade e energia renovada. Peixes confia no processo da vida e transforma mudanças em oportunidades. Flexibilidade é a sua liberdade. Número 6. Eles são emocionalmente profundos. Peixe sente tudo intensamente. Seu mundo emocional é rico, complexo e muitas vezes opressor para os outros. Essa profundidade lhes dá empatia e discernimento, mas requer proteção. Eles não revelam tudo, muito permanece oculto. Suas emoções moldam sua resiliência e independência. A liberdade emocional é sagrada para eles. Número 5. Eles têm dificuldade em seguir ordens que não sentem. Peixe segue a sua essência, não a autoridade. Se algo não ressoa com eles, eles simplesmente recusam. Isso não é rebeldia, é autenticidade. Pressão externa não funciona. A lealdade vem da verdade emocional. Isso preserva sua liberdade e integridade. Número 4. Eles amam o imprevisível. Peixes próspera na incerteza. A estrutura os sufoca. Eles abraçam o mistério, a mudança e a surpresa. O controle depende da previsibilidade. Peixes prefere a possibilidade. O desconhecido é onde eles ganham vida. Número 3. Eles vivem com um pé na arte ou na espiritualidade. Peixes existe em parte além deste mundo, através da arte, da intuição ou da espiritualidade. Isso os torna impossíveis de controlar com regras. Eles misturam o real e o místico, necessitando de liberdade para existir autenticamente. Número 2. Eles são mais fortes do que aparentam. Por trás da natureza gentil de peixes, reside uma profunda resiliência. Eles suportaram dificuldades e se fortaleceram silenciosamente. Sua força é humilde, mas inquebrável, tornando o controle ineficaz. Número 1. Eles são o signo do encerramento e da transcendência. Peixes não nasceu para obedecer. Como último signo, eles representam finais, a cura, libertação e entrega. O controle é uma ilusão para eles. Sua essência dissolve fronteiras e flui livremente. Peixes ensina que a liberdade vem da entrega, não da dominação. Como a água, eles se adaptam, se curam e transcendem o controle. Ninguém consegue controlar um pisciano porque eles existem além do controle, lembrando-nos que a verdadeira liberdade é encontrada fluindo com a vida, não resistindo a ela.